Muito boa noite, minha gente querida, minha gente amada. Vamos começar. Livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. Se nos propomos a sair vitoriosos dos processos de tentação, é importante identificar o tema básico do nosso psiquismo. O maior desafio do homem sobre a Terra é a autoconfrontação, conhecer-se e identificar-se para estabelecer um novo rumo, uma nova alvorada. É a autoanálise que a gente sempre tem que fazer. A gente tem que se conhecer para saber onde é que estão as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e saber como podemos modificar da melhor forma, porque para modificar de verdade, né? Não é uma vez, duas vezes, daqui a pouco a gente distrai e volta a cometer os mesmos erros. É saber como é que a gente funciona, como é que o nosso psiquismo funciona e estabelecer o jeito de modificar. Com muito jeito, com muita autocrítica, com muita consciência, nós conseguimos isso. Não tem a menor dúvida. Então vamos para o livro dos Espíritos. E Allan Kardec, falando sobre dupla vista. A gente ontem leu o resumo do que é a dupla vista e agora vamos às perguntas. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só. O que se chama dupla vista ainda é resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a visão da alma. Então, a grande diferença entre o sonambulismo, o sonho e a dupla vista é que na dupla vista a pessoa está acordada, consciente, e ela tem uma visão física e uma visão do espírito. Ele aqui não fala do êxtase. Eu acho que o êxtase também é acordado. Ou pelo menos ele tem um pouco mais de consciência, né? Bom, vamos seguindo e a gente vai ver quais são realmente essas diferenças. Amanhã a gente continua e hoje a gente vai para a Gênese, o livro A Gênese. A gente está falando sobre a Gênese espiritual, mais detidamente sobre a raça adâmica. Vamos lá. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada pela Gênese. Sem falar da cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30 mil anos, documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica.
Aqui tem uma nota do editor dizendo que os vestígios humanos mais antigos encontrados na China datam de 1.700.000 anos. A dinastia Xia é considerada a primeira e data de 2000 a.C. Continuando lá, ele diz: documentos e observações recentes não consentem hoje dúvida alguma quanto às relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, de onde se tem de concluir que essa região já era povoada naquela época. Então, seria forçoso admitir-se que em 1000 anos a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da terra. Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. Aqui tem uma nota de Kardec falando da Exposição Universal de 1867, onde se apresentaram antiguidades do México que não deixam nenhuma dúvida sobre as relações que os povos do México tiveram com os antigos egípcios. O senhor Leon Mechedin, numa nota afixada no templo mexicano da exposição, se exprimiu assim: não é conveniente publicar prematuramente as descobertas feitas do ponto de vista da história do homem pela recente expedição científica do México. Entretanto, nada se opõe a que o público saiba desde já que a exploração assinalou a existência de grande número de cidades desaparecidas com o tempo, mas que a picareta e o incêndio podem retirar de suas mortalhas. As escavações puseram a descoberto por toda parte 3 camadas de civilizações que dão ao mundo americano uma antiguidade fabulosa. É assim que todos os dias a ciência opõe o desmentido dos fatos à doutrina que limita a 6.000 anos a aparição do homem na Terra e pretende fazê-lo derivar de um tronco único. Então, voltando lá ao texto, ainda mais evidente se torna a impossibilidade desde que se admita com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa no ano de 1656 do mundo, ou seja, 2.348 anos antes da era cristã. Na realidade, aquele patriarca é que dataria o povoamento da terra. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio, o Egito já era um poderoso império, que teria sido povoado, sem falar de outros países, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Notemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria de espantar que houvessem perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem quando conservaram religiosamente os monumentos de sua história. Em rigorosa lógica, com os fatos a corroborá-la de maneira mais peremptória, mostra, pois, que o homem está na Terra desde tempo indeterminado, muito anterior à época que a Gênese assinala. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, pois demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, ainda mais completa é a demonstração. Bom, me parece aqui que ele quer provar que a Gênese não é uma história verídica, né? Não é o livro Gênese da Bíblia, não corresponde aos fatos. E isso já ficou mais do que provado nesses 150 anos que tem o livro, né?
que as coisas não ocorreram conforme a Bíblia falou, porque a Bíblia é uma alegoria, é uma simbologia. Então, a gente não pode levar tudo ao pé da letra. E vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Casimiro Cunha, Frases Breves, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Quem do palácio faustoso aos pobres humilha e arrasa, renascerá de futuro no quintal da própria casa.